gente precisa saber como que é o funcionamento da instrumentação básica de vibrações. Nessa aula aqui eu vou dar uma breve introdução, vou mostrar quais são os métodos existentes para excitação de uma estrutura mecânica, quais são os instrumentos que a gente utiliza para fazer essas análises e medições, por exemplo, amplificador de potência, transdutores, condicionamento de sinal, e vou fazer alguns comentários gerais sobre as medições dessas vibrações. Bom, a gente tem diversas aplicações para serem feitas, então eu posso ter desde a área aeroespacial, drones, veículos aéreos não tripulados, ou robótica, ou na indústria automobilística, ou satélites, foguetes. Então, tem diversas áreas para serem medidas. Preciso fazer análise nessas maiores partes aí das indústrias. Geralmente, eu faço essas análises, levo todo os meus sensores, levo todos os meus instrumentos junto a essa estrutura, a esses equipamentos que eu quero fazer as medições, e a partir disso, eu coleto essas informações para posteriormente a gente analisar através aí de algum software de manipulação matemática. Primeira questão, o que a gente precisa medir? Toda vez que você for para um laboratório, você precisa ter em mente quais são as coisas, quais são as grandezas que você quer medir. E você precisa entender quais são as unidades de medida que essa grandeza possui, qual que é o tipo de sensor que você precisa utilizar, você precisa fazer a calibração desse sensor, você precisa entender algumas coisas relacionadas ao sinal que você quer medir. Primeira coisa, você tem algumas questões. Você quer medir apenas a resposta? Então, por exemplo, num comportamento sísmico aí de um terremoto, você quer saber como que a tua estrutura se comporta devido aí a uma vibração de um terremoto. Então, você vai analisar a resposta. A vibração de máquinas em operação, você está analisando a resposta também. Você não precisa saber sobre a força. Ou então, análise de ordem. Você quer saber qual que é a ordem da sua estrutura. Se você tem uma estrutura de ordem 2, de ordem 3, ou então com ramificações, ou então com algumas outras considerações, você vai analisar apenas a resposta. Ou então, qual que é a ordem do tipo aí de resposta, se é uma resposta senoidal, ou se é uma resposta não linear, se ela é quadrada, e assim por diante. Posso também fazer aqui algum teste de qualificação, se eu quero fazer aí a análise para qualificar a minha estrutura, para colocar ela no mercado, ou seja lá do equipamento que eu tenho, eu preciso aí apenas a resposta já é o suficiente para a nossa medição. E também posso fazer utilização aí no monitoramento de condições estruturais. Apenas a resposta já é o suficiente. Você quer analisar aí rolamentos, balanceamento, ou então a saúde estrutural de uma determinada ponte, ou de uma hidrelétrica, ou de um avião, só a resposta já é o suficiente. Outra coisa que a gente pode medir também é a força e a resposta. Ou seja, se eu sei a fonte de vibração, se eu tenho essas informações, eu posso fazer uma comparação. Se eu estou excitando a minha estrutura com uma força, com uma certa intensidade, com uma certa frequência, qual que é a resposta que eu vou obter? Então, posso fazer um comparativo. Então, posso ter lá um modelo que considera aí uma entrada única e uma saída única. Posso ter um modelo que considera uma entrada única e múltiplas saídas. E posso ter aí um modelo que considere aí múltiplas entradas e múltiplas saídas. Que são aqueles modelos MIMOS, CIMOS e assim por diante. MIMO é Multiple Input, Multiple Output. SIMO é Single Input, Multiple Input, ou então CISO e assim por diante, tá? Então, são essas considerações que nós temos. Se você quiser fazer análise das propriedades modais das suas estruturas, quais são as propriedades modais? Frequência natural, o amortecimento, as formas de vibração, os modos de vibrar, as formas modais dessa nossa estrutura, você precisa saber, você precisa medir tanto a força quanto a resposta. Se você quiser fazer a validação aí de um modelo de elementos finitos, você precisa fazer a medição tanto da força quanto da resposta.
pessoal que trabalha aí com Baja, com aerodesign, trabalha bastante aí com esses modelos de elementos finitos. Eles fazem as malhas das chapas de ferro, aí tanto da aeronave quanto do Baja, para fazer análise de tensões, para ver deslocamento, para ver vibrações, para saber se essas estruturas aguentam e quanto que essas estruturas vão aguentar, quanto de força que elas vão aguentar. Uma das fases mesmo até dessas competições da Fórmula SAI, um dos critérios é isso, vocês precisam fazer essas análises, então tem que ter o projeto, tem que ser feita essas análises, você precisa fazer as medições e comprovar, você precisa mostrar para uma comissão esse teu projeto que está de acordo. E aí você precisa também fazer medições de mobilidade para instalação de montagens de isolamento, você precisa conhecer também tanto a força quanto a resposta. Então, quando você faz lá um sistema para controle de vibração, então para isolar a vibração, você precisa entender qual que é a força que está atuando na sua estrutura. Naquele caso lá que eu falei para vocês da ponte do Rio Niterói, vocês vão ver aí muito bem que as forças são bem aleatórias. Tem forças do vento, tem forças do mar, tem forças dos veículos que estão atravessando ali a ponte. Então, eu preciso conhecer muito bem qual que é a origem dessas fontes, assim como quais serão as respostas provenientes aí dessas excitações. Num sistema aí de medição típico para força e resposta, eu coloco aqui nessa figura. Então, se você quer começar a ter um laboratório de vibrações, você precisa ter um esquema como esse. Então, coloquei aqui como se fosse um fluxograma. Então, você precisa primeiramente ter um gerador de sinais. Esse gerador de sinais que vai me gerar qual tipo de sinal que eu quero, se é um senoidal, se é um quadrático, um aleatório, uma onda triangular e assim por diante. Depois que eu gero o meu sinal, eu preciso amplificar a potência desse meu sinal, então eu preciso ter aí um amplificador de potência. Esse amplificador de potência, ele geralmente aumenta aí as tensões e as correntes geradas aqui pelo meu gerador de sinal, e a partir disso eu ligo aqui no meu shaker. Então o shaker, como eu falei na aula de ontem para vocês, ele vai depender muito aí do teu gerador de sinais. Não adianta nada você dar uma tensão lá no shaker que ele não vai entender qual que é a excitação que você quer desenvolver na sua estrutura. Você precisa ter aí esse gerador de sinais. Junto ao shaker, você precisa ter um medidor de força. Esse medidor de força você precisa acoplar junto à sua estrutura e ao shaker para você saber quanto que está entrando aí na sua, qual que é a força, qual que é a intensidade, qual que é a frequência, você precisa saber, ter o conhecimento de como que essa força é. Então, você tem a tua estrutura de teste, e aí, para você fazer a medição da sua vibração, você vai utilizar aqui sensores. Os sensores, então, utilizados para medições de vibração são os acelerômetros. Esses acelerômetros, eles geralmente são uniaxiais ou triaxiais. O uniaxial vai medir apenas em uma direção, já os triaxiais vão medir aí as vibrações tanto no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então, a fixação desse acelerômetro é muito importante também. Você não pode simplesmente chegar lá e colar ele com um super bonder lá, e entuchar a cola lá e grudar na tua estrutura. Isso daí vai modificar totalmente a sua medida e vai dar problema aí na sua estrutura, vai mudar a rigidez, vai ter um comportamento completamente diferente. E aí, a partir disso, você vai ligar tanto o seu sensor, tanto o medidor de força quanto o acelerômetro, no amplificador de condicionamento de sinal. E isso daqui vai servir geralmente para... Porque o sensor está medindo lá o seu sinal, que é analógico. E ele vai te gerar um sinal digital. Então, você precisa condicionar aquele sinal, precisa tratar, precisa passar num filtro, precisa eliminar aí os ruídos, tem filtro passa alta, passa baixa, tem todas essas questões relacionadas na análise de sinais. Semestre que vem, vocês terão na aula, na disciplina de controle, uma parte aí de análise de sinais, ok? E aí, a partir disso, você tem duas opções. Ou você coloca no analisador de frequências, para você ver quais são as frequências que estão atuando na sua estrutura. A gente sempre fala muito bem aí de frequências, que é o que mais importa aí, além do nível de vibração, é claro, as frequências a gente precisa entender
qual que é a frequência natural do sistema, qual que é a frequência de excitação, para que a gente fuja aí da ressonância. E aí tem o osciloscópio, que a gente consegue também fazer essas análises desses deslocamentos, tá? Então, essa daqui seria uma estrutura básica aí para vocês medirem aí tanto força quanto a resposta de vibração de um sistema mecânico. Primeiro sistema que a gente trabalha, então, para métodos de excitação de estrutura é o shaker, conhecido aqui como, pode ser um shaker eletromagnético. Já mostrei para vocês o funcionamento dele ontem, então não vou perder muito tempo aqui. E tem também o martelo de impacto instrumentado. O martelo de impacto, ele serve para você gerar principalmente para você calcular frequência natural, ou se você quer trabalhar com impulso, ou então com algum outro tipo de sinal, mas não tão preciso assim. Então, o martelo de impacto ele vai ter aqui uma célula de carga, bem aqui na ponta, nessa parte aqui rosadinha, e aí você tem aqui na outra ponta um conector que você pluga um cabo que vai fazer a medição dessa força que você está aplicando. Qual que é o problema do martelo de impacto? É a sua repetibilidade. Se você pega o martelinho, você bate na tua estrutura, você tem lá uma condição. Se você for bater na segunda vez, já vai dar diferença. Então, a repetibilidade dele é bem complicada. Só que ele é, para algumas situações, principalmente para medir frequência natural, você dá uma excitação lá e você consegue fazer a medição. É chato isso, tá? Quando eu comecei a fazer essas análises aqui, você tem que ter uma posição, tua mão ele tem que estar alinhado, porque ele também tem um sensor para ver quais são as posições que ele está, para ver qual eixo que ele está. Então, tua mão tem que estar bem retinha, você tem que pegar o martelo corretamente, você tem que bater nele. É um negócio, não é simplesmente pegar o martelo de qualquer jeito e sair batendo na estrutura, não. Tá? Você tem que ter todo esse manejo aí para você conseguir fazer essa sua medição. E a partir disso, você consegue excitar a sua estrutura. Então, são essas duas opções que nós temos, tanto o shaker quanto o martelo de impacto instrumentado. Como que é o funcionamento aí do shaker? Mostrei para vocês ontem o vídeo mostrando ele funcionando, mas eu não comentei qual que é o princípio de funcionamento. Então, basicamente, ele é como se ele tem aqui uma bobina de armadura, que ela é suspensa aí num campo magnético. Você tem aqui eletroímã em grandes shakers, ou então um ímã permanente em pequenos shakers. E aí você tem aqui, a partir da aplicação dessa força, você vai ter aqui uma estrutura no corpo aqui, a tua estrutura eletromagnética, que vai fazer com que haja essa variação. Se você analisar muito bem, isso daqui se assemelha muito a uma caixa de som. Se você pegar uma caixa de som e analisar bem, é bem parecido. É claro que o tamanho, a intensidade de força é bem diferente, mas você pode assemelhar muito com uma caixa de som. Tá? Quem gosta aí da parte, quem mexe com som automotivo, vai ver muito bem, bastante semelhança aí com o seu shaker. Dá até mesmo para você fazer uma adaptação aí daquela caixa de som, como se fosse um shaker. Você consegue fazer algumas vibrações a partir daquilo lá. Se você coloca o som muito alto, você coloca a tua mão em cima da caixa, você vai ver lá que existe uma vibração. Geralmente você tem uma corrente alternada aplicada à bobina de armadura que vai induzir a força. Então, dentro aqui dessa bobina, aqui dentro, você vai ter essa aplicação dessa corrente alternada que vai fazer com que haja essa variação, para que você tenha essa força. Normalmente opero em região controlada por massa de ressonância de suspensão. Então, tem algumas opções que você coloca aqui a sua força, ela vai entrar em ressonância para que ele comece a vibrar de forma maior, tá? Para que você tenha um deslocamento maior. Como que ele é feito? Então, você tem uma corrente do shaker, que eu chamo aqui I de T, ela varia no tempo, e ela é proporcional à sua força gerada. Então, a força ela é calculada aqui como sendo o B, que é a força do campo magnético, geralmente ela é constante para pequenas amplitudes, vezes a corrente, vezes o comprimento da sua bobina. Isso aqui você vê lá em física básica, né? Quando você trabalha com eletromagnetismo, você sabe, tem até aquela formulinha lá, lá no fio tem Bill. Então, mais ou menos assim, a força que você tem aplicada é igual a B vezes I vezes L, tá? A frequência e a amplitude, elas podem ser controladas independentemente pela escolha do sinal de controle. Geralmente é dada aí por uma tensão. Essa tensão elétrica, aí ela varia no tempo também.
Por isso que você precisa do seu gerador de sinais do amplificador de potência. Conforme você vai modificando a tensão de entrada, você consegue fazer com que essa força varie também. O amplificador de potência deve ser usado no modo de corrente ou de tensão para dar a sua corrente. E a força transmitida para a estrutura ainda precisa ser medida. Como eu falei para vocês, você precisa medir essa força. Você precisa ter um sensor de força bem na saída do seu excitador, do seu shaker. Então, existem algumas limitações dos shakers. Então, se a gente pegar aí um shaker eletromagnético, a força ela é limitada aqui por uma baixa frequência. Então, se você tiver frequências muito baixas, você vai ter uma vibração da sua armadura, que é essa parte exterior do seu shaker, e você vai achar que tem uma força que está sendo aplicada aqui, mas não está definitivamente ocorrendo essa força, é apenas aí uma vibração da armadura. Agora, se você estiver com média frequência, você consegue induzir aí através dessas variáveis aqui, tanto do comprimento, quanto da corrente, quanto da nossa força do campo magnético. E para alta frequência, se você vai ter um problema de ressonância interna do shaker que vai reduzir aí, quanto menor for o shaker, menor vai ser essa ressonância interna. Então, dependendo do valor que você coloca de excitação, essa frequência vai se igualar à frequência natural do shaker e pode ocorrer aí uma ressonância interna. Aqui tem um gráfico que mostra exatamente essa relação. Se você pegar o log aqui da força, ela ela começa a crescer de forma que, como uma função aqui de primeiro grau, conforme você vai variando a frequência. Aí ela estabiliza, e aí essa força acaba diminuindo para altas frequências. Então, geralmente, a gente trabalha aqui nessa faixa de operação dentro do nosso shaker. Para você ter uma força com os valores que você consegue controlar, você precisa levar em consideração um range aqui de frequências. Geralmente, a gente trabalha aqui com médias frequências, ok? Quando você compra o shaker, já vem lá uma carta de especificação, carta de calibração, tem todas as especificações daquele modelo, daquele shaker, para que você consiga fazer todas as suas adaptações e medições para que não haja erro nenhum. Como que eu acoplo um shaker à estrutura? Como eu acabei de falar para vocês, existe aí uma interação shaker-estrutura. Se você fizer um acoplamento de forma errada, isso daí vai interferir na sua medição. Então, a força transmitida pelo shaker, ela deve ser unidirecional. Então, você precisa garantir que quando você for acoplar o seu shaker à sua estrutura, pela sua haste de acionamento, você tem que garantir que essa haste de acionamento não vá variar em outras direções. Você precisa ter que apenas variando aqui na direção X, aqui no caso, tá? O shaker, ele gera forças e momentos em outros graus de liberdade, por exemplo, aí reação em momentos na armadura do shaker. Então, você precisa garantir que essa sua estrutura esteja aí fixada e acoplada de uma maneira para que isso não interfira na sua medição. Então, imagine aí que você tem um shaker, ele fica em suspensão, na hora que ele começar a vibrar, ele vai gerar um momento naquela corda ou naquela estrutura que está suspendendo o shaker. Então, você precisa garantir que ele fique fixo, que ele fique travado, para que não haja interferência nesse sistema. O acoplamento aqui deve ser flexível, falei para vocês na aula de ontem, para que essa rigidez dessa haste de acionamento não interfira na rigidez da sua estrutura e até mesmo aqui do shaker. Então, o acoplamento, basicamente feito isso, geralmente essa haste aqui de acionamento já vem com o seu shaker, ele tem ali uma rosca ali que você rosqueia essa haste de acionamento, você pluga ali no shaker, e depois basta você construir ou então usinar algum sensor, ou até mesmo alguma parte para você fazer o acoplamento. Ou já liga direto aí no seu medidor de força, geralmente seus medidores de força também tem a parte de acoplamento, você vai lá, rosqueia ele no seu medidor de força e acopla na estrutura. E aí esse medidor de força, da mesma forma com o acelerômetro, precisa saber fixar. Então tem todos aqueles trâmites que eu falei para vocês para fazer a fixação desse medidor de força na sua estrutura. Como que é a haste de transmissão ideal? Ele precisa ser duro axialmente,
ele precisa ser flexível em todos os outros graus de liberdades. Então, você precisa ter, se você vai colocar no eixo X, então ele precisa ser duro de forma axial. Então, nessa direção que você quer medir, para que ele garanta que haja essa movimentação. E aí você precisa que ele seja flexível nos outros graus de liberdade, tem momento, assim por diante, para que você não tenha aí variações dentro da nossa estrutura. Porque se ele for rígido em todos os outros graus de liberdade, vai modificar aí a sua estrutura de forma geral, a rigidez de forma geral da sua estrutura e do shape. O primeiro modo axial acima da faixa de frequência de interesse, então você precisa garantir o modo de vibrar dessa estrutura tem que estar acima da faixa de frequência de interesse. Então, essa sua frequência não pode interferir. Se você vai medir lá 20 Hz, o modo de vibrar tem que estar acima desses 20 Hz. Coloca lá 40, 50 Hz, coloca um material para que garanta isso. E você precisa ter também modos de flexão da haste, que podem ser aí excitados também. Ok? São essas garantias aqui da haste de transmissão ideal. Então, como que é feito aqui o acoplamento do shaker? Então, você tem aqui, no caso aqui, para medir a vibração na estrutura aqui de um carro, na lataria do carro, dá para você pegar o teu shaker. Esse shaker aqui, geralmente, você consegue, ele tem aqui essa capa protetora, para que você consiga acoplar ele. Esse daqui está suspenso, mas você garante que ele está travado, para que não haja momentos. Então, você tem a tua haste aqui flexível, que está acoplada aqui no shaker, e você acopla ele aqui no seu sensor. Pode ser uma célula de carga, ou pode ser um acelerômetro, sei lá, depende do que você quer medir. E aí você acopla o teu sensor na sua estrutura. E aí tem toda a fiação aqui que vai ligando aqui todos os seus sensores nas placas de aquisição, nos condicionadores de sinais, tá? Então, basicamente é assim que faz o acoplamento aí de um shaker. No vídeo que eu vou mostrar aí ao final da aula, fica um pouco melhor, fica mais claro para vocês visualizarem esse acoplamento. Você pode, como eu falei para vocês, apoiar esse shaker eletromagnético, então você pode ou aterrar a sua estrutura, ou você pode deixar o seu shaker suspenso. Você pode também utilizar uma plataforma tesoura articulada para fazer o apoio, fica bem-vindo aí que você consegue regular a altura, você consegue melhorar aí a posição que você quer trabalhar. Quando você deixa o shaker suspenso, você reduz o problema do apoio, só que, quando você deixa ele suspenso, ele pode exigir aí uma massa de reação adicionada para você aumentar a excitação de baixa frequência. Como eu falei para vocês, o shaker ele é bem sensível. Se você não tiver uma frequência, um valor adequado, ele vai interferir na hora que você fizer essa medição. Então, você coloca algumas massas de reação para aumentar a excitação aí nas baixas frequências que você quer trabalhar. Então, alguns exemplos aqui de apoio do shaker, você pode apoiar ele no chão, pode aterrar ele, então você vem aqui, fixa no chão, parafusa, trava todo ele e faz o acoplamento na sua estrutura, ou você pode deixar ele aqui de forma suspensa. E aí você precisa garantir que não haja variação também aqui de momentos, para que tenha apenas a variação em apenas um dos eixos, de forma uniaxial. Ok? Como que é feito aí o carregamento em massa pelo medidor de força? Então, agora a gente vai analisar aqui a nossa célula de carga, o medidor de força. Eu tenho aqui uma força A, proveniente aqui da estrutura, e aí você tem aqui uma força B, onde ele vai se relacionar aqui com a aceleração dele. Então, a força não passa por uma massa não atenuada. Então, eu posso falar aqui, se eu fizer análise do diagrama de corpo livre, eu falo que a força aqui de B é igual a força de A menos a massa vezes a aceleração. Eu posso minimizar a massa no lado da estrutura do medidor de força. Então, eu consigo fazer algumas variações para que isso daqui seja o mínimo possível. E os medidores de força aí tem um lado leve e o outro pesado. Geralmente, se você, igual aqui na estrutura que vocês podem ver, acho que aqui está um pouco melhor. Você vai ver muito bem aqui, ó, que você tem um lado um pouquinho mais pesado, mais robusto, e um lado um pouco mais leve. Então, isso daí acaba dando uma pequena diferença aí na sua variação das suas massas. Então, para resumir aqui, como fazer o acoplamento do seu shaker com seu sensor à sua estrutura.
Então, tem aqui o excitador, o seu shaker, tem aqui uma armadura para que você consiga fazer o acoplamento junto à sua haste, e aí você vai acoplar ao seu sensor de força, ou então aqui o seu medidor de impedância, seja lá o que for, para você colocar na sua estrutura e começar a fazer as suas medições. Então, você está vendo que não é tão simples, não é só chegar e ir lá no laboratório montando de qualquer... Não, você tem todo um passo a passo para que você consiga fazer essas medições e para que essas medições cheguem num valor melhor possível. Vamos falar, então, um pouquinho do martelo de impacto. Martelo de impacto, ele, como eu falei para vocês, ele vai te dar uma força, que geralmente é um impacto. Essa força, se a gente fosse plotar ela aqui, ela tem um início, começando aqui no tempo igual a 0, e ela vai ter um valor de amplitude bem rápido aqui, e a partir do momento que você tem aqui o tempo de contato, ela vai zerar. Então, você vai lá, dá uma batida na sua estrutura, dá uma excitação, e aí ela vai ter um valor aqui de amplitude, essa força aqui ela varia no tempo, geralmente esse tempo aqui ele é bem curtinho, e se você quiser calcular o tempo de contato aqui, vai ser o T sobre 2, ou então, e isso daqui você consegue se igualar aqui com a variação do período dele, que é dado aí por π vezes raiz de m dividido por k. Se eu fizer uma análise aqui de forma de frequência, passar do tempo para frequência, você vai ver aqui que a frequência vai decaindo conforme o período vai passando. Geralmente aqui ele decai 12 decibéis aqui por oitava, conforme vai variando as suas forças. Tá? Com isso, como eu falei para vocês, a repetibilidade dele não é tão fácil. Cada medição que você for fazer, por mais preciso que você seja, toda a concentração que você tem, o treinamento, você não vai conseguir repetir o sinal de forma igual ao primeiro que você colocou. Toda vez você vai fazer essa variação. Então, como eu falei para vocês, o impacto do martelo é a entrada, geralmente ela é de banda larga, vai depender aí do que você tem. Medidor de força para medir a força do impacto. Então, na pontinha ali do seu martelo, você tem esse medidor da sua força, para você conseguir analisar qual que é o valor dela. Ele é rápido e fácil de configurar. Então, você vai lá, plugou o cabo do martelo de impacto no seu instrumento, você vai lá e bate, beleza, já tem o seu sinal, já tem a tua excitação de forma rápida. Você não precisa fazer que nem um shaker, de acoplar ele numa estrutura, garantir que não haja mobilidade nos outros graus de liberdade. Não tem toda essa engenharia por trás. Só que aí, existe um controle limitado sobre a força, que vai depender de quem está aplicando. Então, se você pegar uma pessoa que ela é bem forte, ela vai conseguir ter um range maior aí de força. Mas se pegar uma pessoa que é mais fraca, você não vai conseguir ter aí um range tão legal. Outra questão, a resolução de frequência também é limitada. A frequência aí vai depender da pessoa. Você consegue ficar batendo naquela estrutura durante quantas vezes? E quem garante que cada batida vai ser igual a uma outra? E aí é o que eu sempre falo aqui, o problema de repetibilidade. O martelo de impacto, por melhor que seja, ele ainda acaba sendo uma opção um pouco mais não tão apropriada para fazer essas análises. Para você medir uma frequência natural, excelente. Você vai lá, excita a tua estrutura, mediu a tua frequência natural, perfeito. Vê quais são as energias, quais são os modos de vibrar, ok. Agora, se você quiser fazer um teste de vibração por horas e assim por diante, acaba complicado. O próximo passo aqui, a gente precisa aí de amplificadores de potência. Então, tem aqui alguns modelinhos aqui de amplificador de potência. Então, você vai ligar os seus instrumentos lá, os seus sensores aqui dentro desse. Quanto maior a capacidade de canais, mais caro esses amplificadores de potência. E aí, a partir desse cara aqui, preciso ter alguns parâmetros de como que eu vou escolher o amplificador de potência. Primeira coisa, eu preciso de compatibilidade. Eu preciso combinar aí com a impedância do shaker. Então, a impedância do shaker precisa conversar com a impedância aí do teu amplificador de potência. Se você não conversar, se não for a mesma impedância, ele não vai conseguir fazer a amplificação aí do teu sinal. E ele não vai conseguir fazer com que o teu shaker leia o sinal que você quer. Outra coisa, você precisa ter um range de frequência. Você precisa setar aí quais são as frequências que você quer trabalhar. O seu shaker trabalha com quais frequências?
Então, o seu amplificador de potência precisa ter o mesmo range de frequências que o seu shaker. A potência, então você precisa saber qual que é a variação da tua potência, qual que é o range de tensão dele, geralmente é dado lá ou em watts, ou então variação de volt ampere, vai depender do teu tipo de situação. Tem que saber o modo de operação, se é tensão e corrente, é o mais comum, para que você consiga passar esse sinal para o seu shaker, geralmente através de pulsos elétricos. Tem que tomar cuidado com distorção harmônica. Então, imagine vocês estão gerando o seu sinal. Então, aquele sinal é gerado no teu gerador de sinais, gerou ali uma senoide. Então, a senoide tem que ser bonitinha. Imagine se você tem um ruído lá que vai fazer uma distorção naquele teu sinal. Já vai chegar com um ruído no seu shaker. E isso interfere na sua medição. Preciso ter também aqui alguns recursos de segurança, porque conforme você está trabalhando com tensão e corrente, para altas correntes, aquilo lá vai esquentar, aquilo lá pode dar algum problema. Então, você tem que ter um sistema de resfriamento, você precisa ter toda uma estrutura para controlar a temperatura do teu amplificador. Geralmente, esses laboratórios são mantidos a temperaturas aí controladas, então precisa ter um ar-condicionado, algum sistema de refrigeração, para que você controle aí todos os seus, toda a sua temperatura. Lembrando que a temperatura vai influenciar na sua vibração também. Conforme a temperatura muda, você pode ter dilatação do seu material e vai acabar mudando a rigidez do teu material. E aí preciso também ter um amplificador de potência que faça aí o monitoramento da corrente da sua tensão. Não adianta nada você achar que está medindo, nem adianta falar também, não, professor, coloca lá um multímetro, lá. Não, você precisa ter um sistema ali que faça todo esse monitoramento para saber qual que é a variação de corrente de tensão que você está colocando no seu shaker, nos seus sensores. Como que é feita, então, a interação shaker-estrutura? Como eu falei para vocês, quando eu vou acoplar o shaker na nossa estrutura, o nosso shaker ele pode ser modelado como massa-mola. E a nossa estrutura também como sendo massa-mola. Então, você tem a massa aqui do seu shaker e tem uma massa da sua estrutura. Tem a rigidez do seu shaker e a rigidez da sua estrutura. E você tem aqui o seu transdutor aqui de força, tem que ter o sensor. Então, se você pegar analisar a função em resposta em frequência, que é a FRF dele, olha muito bem aqui, você vai ter aqui em verde a FRF combinada da interação shaker-estrutura. Você vai ter aqui em vermelho a resposta em frequência da sua estrutura, e em azul você vai ter a relação aqui da força aplicada da sua estrutura dividida aqui pela corrente. Então, notem que quando você combina a tua interação shaker-estrutura, isso daqui vai influenciar diretamente na frequência do seu sistema. E aí você precisa levar isso em consideração na sua medida, você precisa ver a frequência natural do seu sistema, a frequência de estação, considerando que há essa interação shaker-estrutura, ok? Então, vocês podem ver aqui outra foto aqui de acoplamento de shaker-estrutura. O que é um transdutor? Então, um transdutor ele vai transformar uma quantidade física, geralmente é aceleração, força, tensão mecânica, ou seja lá o que for, em um sinal elétrico. Esse transdutor ele vai possuir uma faixa dinâmica. Eu preciso tomar cuidado aí com ruído e com não linearidades. Não confundam ruídos com não linearidades. Você vai ver lá que uma não linearidade pode ser confundida muito bem com ruído ou vice-versa. E você precisa ter uma faixa dinâmica de operação desse transdutor para que você evite esses dois fatores. Então, como que é analisada aqui geralmente essa faixa dinâmica? Você trabalha aqui geralmente na base logarítmica, e aí você calcula o log aqui da tensão máxima dividido pela tensão mínima, e vocês vão obter um gráfico parecido como esse. Então, conforme você vai variando o seu nível de vibração, você tem uma tensão mínima para um nível de vibração baixa e uma tensão máxima aqui para um nível de vibração alta. Então, você geralmente trabalha dentro desse range aqui, que é a tua faixa dinâmica, que é a melhor situação para você considerar. Acima desses valores, você pode ter alguns problemas aqui, tensão muito alta, aquecimento e assim por diante.
A sensibilidade dele, que geralmente aqui é o volts, que é dividido aqui pela unidade de engenharia, então depende da unidade que você está medindo, volts por newton, volts por metro por segundo ao quadrado, geralmente ela é gradiente, ou seja, ela varia. E a resposta de frequência plana, ela precisa ter a mesma sensibilidade em todas as suas frequências. O mais utilizado aqui é o transdutor de força piezoelétrico. O que é o elemento piezoelétrico? Ele foi descoberto aí pelo Pierre e pela Marie Curie, como sendo um material que, quando você aplica uma tensão mecânica, ele gera uma tensão elétrica. E quando você aplica uma tensão elétrica, ele gera uma tensão mecânica. Traduzindo, se você pegou ele e aplicou, tentou deformar ele, ou então se você vibrou ele, ele vai gerar eletricidade. Agora, se você colocar uma corrente, teu material piezoelétrico ele vai vibrar. O material piezoelétrico, ele é mais conhecido aí como PZT, geralmente caixa de som tem esse PZT, é uma cerâmica piezoelétrica, tem lá uma bolachinha. O material lá é o zirconato titanato de chumbo, e ele tem esse efeito utilizado. Aquela pista de dança que eu mostrei para vocês, que as pessoas iam dançando e iam acumulando energia na bateria, é feito com esse material piezoelétrico. E se a gente analisar aqui, esse material piezoelétrico, geralmente, ele está dentro do nosso transdutor. Ele pode ser usado aqui em tensão e compressão. Ele é um pouco frágil a momentos, então se você tentar deformar ele, aplicando um momento, ele pode quebrar. E geralmente a gente tenta anexar ele no lado mais leve para você estruturar. Então, se você pegar aqui esse transdutor de força e abrir ele, vocês vão analisar, vocês vão ter isso daqui. Vai ter uma pré-carga, tem aqui essa sua saída elétrica para você fazer o acoplamento, e aqui no meio você tem o seu elemento piezoelétrico, que conforme essa pré-carga varia, ele gera aqui uma tensão elétrica para você fazer as suas medições. Então, como que eu faço a acoplagem aqui do transdutor de força? Eu preciso fixar na orientação correta, então você precisa ver se o seu transdutor é uniaxial ou triaxial. Se você for fazer a sua medida no eixo X, você precisa trabalhar aí com o seu transdutor na direção X. Se for na direção Y, mesma coisa, se for na direção Z, mesma coisa. Então, você tem que analisar sempre essa orientação. Na montagem, você pode aí utilizar cola, pode ser um epóxi ou uma super cola, só que, como eu falei para vocês, ó, você está vendo aqui, ó, tá bem coladinho, você não está vendo cola esparramada para o outro lado, não. Como eu falei para vocês aí, tem uma galera que gosta de entuchar cola. A gente tinha uns acelerômetros lá no nosso laboratório na Unesp, que foram comprados e junto com ele vem uma resina. Aquela resina era para durar lá pelo menos aí uns 10 anos. Um potinho que deve ter aqui uns 50 gramas mais ou menos de resina, para você ajudar na sua fixação. Porque se você pegar a cola e o epóxi ou supercola e colar diretamente, aquilo lá, na hora que você for arrancar, vai acabar danificando o seu material, o teu transdutor ou o teu acelerômetro. Então, você passa uma resina para melhorar o teu contato. O que os caras faziam? Pegava o tubo de super bonder, socava na estrutura, pegava o acelerômetro, acho que o cara achava que era manteiga. Pegava igual um pão, você passa a manteiga no pão, pegava aquele tuchão de resina, passava no acelerômetro, juntava com cola e colava na estrutura. É uma coisa mais bonita do mundo. Só vendo aí para vocês acreditarem. E aí vocês vão fazer todo esse acoplamento. O outro aqui é o acelerômetro. Então, o acelerômetro, ele vai te dar a medição da sua vibração. Esse acelerômetro, hoje já existem sensores com infravermelho. Claro que é muito mais caro, mas já eles são até melhores, que aí você garante que você diminui esse contato com a estrutura, que modificação na tua estrutura e assim por diante. Esses medidores infravermelhos são bem melhores comparados aqui com esses acelerômetros que a gente trabalha. Então, como que é o acelerômetro? Então, você tem aqui o teu corpo em vibração. Esse acelerômetro você pode falar como se ele fosse aqui um sistema massa-mola-amortecedor. E aí você tem aqui 2 deslocamentos, da base da sua estrutura
e da sua massinha que tem dentro do seu acelerômetro. Então, se você modelar como sendo aí um sistema massa-mola-amortecedor, ele pode ser dado aqui como sendo a força de inércia, massa vezes aceleração, então, MY, dois pontos, que é igual à força de amortecimento, considerando aqui a diferença entre as velocidades tanto da base quanto da massa, e a força de rigidez, considerando a diferença de deslocamento da base e da tua massa. Isso daqui ainda vai ficar um pouco confuso, porque eu ainda não entrei na parte de vibração de base. A gente vai entrar na parte de vibração pela base nas próximas aulas, aí, provavelmente semana que vem. Então, se eu fizer aqui a readequação das nossas equações, vocês vão obter aqui que a somatória aqui dessas forças é igual a massa vezes a sua aceleração. Então, mx dois pontos menos m vai obter essa equação, que é o que você tem no seu acelerômetro. Na hora que você mede aqui, você está vendo aqui quem que é esse x dois pontos. Então, basicamente, ele está fazendo, tem essa equação lá pré-programada dentro do seu acelerômetro, tá? E você vai conseguir fazer a medição da aceleração da sua estrutura. Todo acelerômetro que você compra, ela já vem com uma carta de calibração, então ele tem todas as informações, o número do modelo, o número de série, a descrição, quem que é o desenvolvedor. Marca mais comum é a PCB, qual que é o método, então trabalha aqui com comparação back-to-back, que é uma comparação, digamos assim, como que eu posso não é bem uma tradução literal, seria algo atrás. Basicamente, você pega o valor que tem aqui na tua carta de calibração e você verifica ponto a ponto, mais ou menos, como que é cada um desses valores. Aí tem aqui todas as informações, sensibilidade, geralmente que ele utiliza um valor de frequência padrão, então a 100 Hz, ele tem que dar uma sensibilidade aqui de 101.4 milivolts por G, de aceleração da gravidade. O valor aqui de tempo constante aqui de descarga, 2,3 segundos. Então, tem todas essas informações. Ele te dá aqui um valor de sensibilidade para variações de temperatura e para umidade também. Por isso que eu falei para vocês que tudo isso tem que estar controlado, tanto temperatura quanto umidade, assim por diante. Ele te dá aqui alguns valores. Então, para 10 Hz, ele vai te dar um desvio padrão aqui mais ou menos de 1,8%. A 15 Hz, 1,1 e assim por diante, tá? Quanto maior for a frequência, esse desvio aqui vai acabando diminuindo e vai diminuindo o máximo possível, pode até negativar. E aí mostra também todas aqui, ó, que quem que fez a calibração, que isso daqui foi novo, tem aqui alguns valores de medições, quem que foi o técnico que emitiu essa carta de calibração, qual foi a data, então tem toda aí, estão em todas essas informações inerentes ao seu acelerômetro, ok? Então toda vez que você for medir, você precisa ler essa carta de calibração para você comparar, todos os seus valores, para saber se aquilo que você está medindo está de acordo ou não com a realidade. Outro problema, tenho também os cabos dos nossos sensores. Então, toda vez que você for acoplar aí o seu sensor, os cabos não podem ficar aí a Deus dará, você precisa fixar ele na sua estrutura ou em algum lugar. Então, geralmente você usa aí uma fita adesiva para fixar esses cabos, para que eles não fiquem dançando ou balançando para qualquer outro lado. Então tem aqui o modelo correto aqui, fixado, e o modelo errado aqui em vermelho, mostrando o que você não deve fazer. Por que eu preciso fixar? Você vai ter aí um problema chamado aí de efeito triboelétrico, que é geralmente uma criação de uma capacitância local, e a formação aí de cargas triboelétricas devido à vibração do cabo. Então, aquele cabo ele é muito sensível, se você ficar variando, ele acaba gerando ali uma capacitância que vai demorar, vai acabar, o capacitor basicamente o que ele faz? Tem um tempo de carga, e aí isso daí vai influenciar na sua medição, na hora que ele for começar a medir o seu sinal, ou sua grandeza, ele vai ter um tempo ali, um delay, que vai acabar acumulando valores, vai dar um certo problema. Então, geralmente, pode ter também indução de tensões devido a campos eletromagnéticos. Então, você tem que garantir que não existe nenhuma perturbação eletromagnética. Não pode ter nenhum ímã, não pode ter nenhuma bobina, não pode ter nenhuma fonte de eletricidade ali por perto.
tem que garantir todo esse isolamento para que não ocorra nenhum problema de ruído no seu sistema. Os momentos de flexão podem ser transmitidos ao elemento piezoelétrico se o seu cabo não for impedido de vibrar. Então, imagine na tua estrutura vibrando, isso daqui começa a vibrar, ele vai parecer um chicote, ele vai começar a ter uma ondulação lá e vai interferir também na sua medição. Posteriormente, depois que eu fiz a medida, eu preciso condicionar o meu sinal. Então, você vai ligar o teu sensor no amplificador de carga para você fazer a análise desse seu sinal. Então, o amplificador de carga, ele vai atuar aqui como um pré-amplificador, então ele vai mudar a impedância do teu valor. Pode ter um filtro, esse filtro aqui você pode ter um filtro passa alta ou passa baixa. O que é um filtro passa alta? Você garante que acima de alguns valores de frequência, aquelas frequências altas não vão passar. Ou então o filtro passa baixa, ele garante que ele vai filtrar frequências mais baixas que vão interferir. Então você consegue ter um filtro junto a esse amplificador. Pode ter também um integrador ou um diferenciador. Então você foi lá e mediu a aceleração. Eu quero saber a velocidade ou então um deslocamento. Você consegue muito bem integrar dentro desse amplificador de carga o teu sinal, ou pode até mesmo derivar. E pode amplificar também o teu sinal. Desvantagens, como eu falei, é um alto custo por canal. Quanto mais canais, mais caro vai ser o seu amplificador ou o seu condicionador de seu sinal. Geralmente, como eu falei, eu mostrei ali para vocês, vi ali na internet um amplificador ali com 4 canais, quer dizer que tem ali, custa R$22 mil. E aí você vai falar, pô, mas 4 canais é muito ou é pouco? Quantos sensores que você vai medir ao mesmo tempo? Vai medir apenas um? Beleza, se for só um sensor, ok. Mas imagina aí que você tem uma placa que você tem aí no mínimo aí uns 50 sensores que você está medindo. Você vai precisar de um amplificador de 50 canais pelo menos. E aí o custo vai aumentando gradativamente. Outro problema, ele tem uma sensibilidade que vai depender do comprimento do cabo. Então, geralmente, esses aparatos você acaba levando no lugar que você vai fazer o teste, ou então a sua estrutura precisa estar dentro do seu laboratório. Quanto maior for o cabo, você vai ter problemas aí de capacitância. Então, esse sinal vai acabar variando com um comprimento maior. E requer aí cabo de baixo ruído para carregar o seu amplificador. Então, precisa ter um cabo todo isolado, precisa ter toda uma especificação. Então, geralmente esses cabos não vêm junto, você precisa comprar o cabo também. Geralmente esses cabos custam aí 2, 3 mil reais, dependendo do comprimento, e aí vai encarecendo. Se você juntar aí, é o que eu falei, um laboratório de vibrações hoje, brincando aí, você vai gastar entre 500 mil a 1 milhão de reais para ter um bom laboratório. E aí, existem algumas considerações. Primeira coisa é a linearidade da sua estrutura. E se a tua estrutura se comportar de forma não linear sob as suas condições de teste? Então, primeira coisa, sua coerência pode ser pobre. Você vai fazer a sua medida e a coerência da sua análise, geralmente a gente faz várias linearizações, e aí você vai ter um problema. Geralmente esses sensores são utilizados aí para fazer umas medições de forma linear. E aí a coerência dos seus dados vão ser muito pobres. Tem outro problema também, que a excitação de frequência única vai te produzir uma resposta de multifrequência. Então, excitou um sistema não linear, se você colocou uma frequência só, a resposta vai ser várias frequências. A reciprocidade não é segura, geralmente você não, o que está entrando não é o que está saindo, então tem problemas disso. Você pode ter uma distorção aí de círculos de Nyquist. Os círculos de Nyquist estão relacionados aí com a parte de condicionamento de sinais. Isso daqui no semestre que vem vai ficar um pouco mais claro para vocês. Sinais de excitação diferentes dão diferentes FRFs. Então, imagine que se você excita de uma forma, aquela resposta em frequência que a gente viu ali atrás vai ser totalmente diferente. Uma excitação senoidal melhor para investigar a não linearidade. Excitação aleatória aplica linearização ao comportamento da estrutura. E a resposta constante ou controle de nível de força. Então, se a tua estrutura se comportar de maneira não linear, que é o mais comum, a maior parte das estruturas existentes aí apresentam comportamento não linear e isso vai interferir bastante. E por fim, para a gente encerrar aqui,
a minha regra de ouro é a seguinte: antes de você ir para o laboratório, você precisa saber com o que a sua medição deve parecer. Então, por isso, você precisa primeiro ir para a teoria, depois da teoria você vai chegar na sua equação, vai resolver ela de forma numérica, e aí você já chega no laboratório entendendo qual que é a sua medida, como que a sua medição precisa parecer. Vai ser uma senoide, vai ser um impacto, vai ter interferência, vai ter ruído ou não. Você chegar lá já logo de cara e já querer ir para o laboratório e sair medindo, você vai medir tudo e não vai medir nada. Tá? Então, a regra de ouro sempre é essa, sempre saber o que você quer medir. Para a gente encerrar aqui, eu vou colocar aqui um vídeo mostrando para vocês como que é feita a preparação da análise de vibração, e aí eu abro para perguntas para vocês. Hi, Walter here at Crystal Instruments. Today I'm going to discuss the technical details of preparing a modal analysis test. Experimental modal analysis is an important tool in many structural vibration analysis situations. This discussion will emphasize the necessary preparations to obtain high-quality FRF data. This discussion will include the following aspects: measurement location and direction, sensor selection, and support of the test structure. The purpose of modal testing is to acquire the FRFs based on the mesh model of the structure under test. This step is crucial because the success of modal analysis relies heavily on the quality of measured FRF signals. Without high-quality FRF data, no matter how advanced or powerful the modal parameter identification algorithm is, it is not possible to obtain reliable modal parameters. Before starting the data acquisition, the degrees of freedom must be specified. Degrees of freedom is a term used to describe a point number and its direction. We use the term point to refer to a measurement location on the structure under test. At each point, there are 3 translational directions: X, Y, and Z. Usually, the structure under test is more complex than a simple plate. The modal software's geometry features handle this by using components. Each component has its own origin and Euler angle. This ensures each component can use its own local Cartesian coordinate system for directions. Regardless of the test type, sensors always play an important role in ensuring top quality measurement results. A commonly used sensor type is IEPE sensors. The dynamic range of an IEPE sensor can be a limiting factor in the quality of FRF measurements, so it must be ensured that the signal-to-noise ratio is as good as possible. IEPE sensors have a plus or minus 5 volt full-scale voltage. A good rule is that the maximum voltage from a sensor should be at least 0.5 to 1 volt. Accelerometers usually have a high sensitivity, around 500 to 1000 millivolts per G. Since IEPE sensors have a fixed measurement range, it is necessary to keep force sensors with several sensitivities in your lab equipment. With these force sensors, the proper sensitivity can be chosen for each test. This also applies to the impact hammer. It would be helpful to have a few impact hammers with different sensitivities and with different weights. Another consideration is whether to use a few sensors which will be roved over the structure, or to use enough accelerometers so that all of the sensors can stay on the structure during the measurements. The choice here is often limited by the lab budget, but it's often necessary to use the latter approach to obtain top quality results. When roving the accelerometers, the structure is likely to produce some time variance. This is the mass loading issue, and it can significantly affect the quality of our data. There are also TED sensors available. These are IEPE sensors with a built-in chip, so the measurement system can read the model, unit, and sensitivity of each sensor. Now that we've selected our sensor approach, we must decide on our support structure. The support of the structure under test needs to be decided before the test. This is often referred to as the test boundary conditions. Typically, there are 2 choices for support: free conditions or as installed in operation. The main reason for choosing the first option is that it is most likely to produce good measurements. When the structure is supported freely, the vibration energy introduced into the structure by the excitation stays in the test structure until it has naturally decayed due to the damping of the structure. On the other hand, when a structure is connected to the world around it, a lot of the excitation energy will transmit to the surrounding structures, which usually means it is more difficult to obtain good testing results. To make the best possible estimation of the modal parameters of a structure, the structure under test needs to be supported in free conditions. While for troubleshooting purposes, the modal analysis can be carried out in a structure installed in its normal operation environment.
For free boundary conditions, typically it is achieved by suspending the test structure on soft bungee cords or springs. Depending on the size and weight of the test structure, the bungee cords can vary in size and stiffness. The suspending bungee cords should be soft enough so that the vibration levels of the 6 rigid body modes are less than 1/10 of the first flexible mode. This is particularly important when testing and suspending long, slender objects. In general, this type of structure should usually be hung vertically to make it more likely that the rotational rigid body mode along the long axis becomes sufficiently low. For long, slender structures hung horizontally, there will be a large risk that the rotational rigid body mode will exhibit a relatively high frequency due to the small mass moment of inertia. When using bungee cords to support the structure under test, the bungee cords should not touch the structure directly. This is likely to add damping to the structure. Instead, the structure under test should be hung in regular rope of thin steel thread, which is then connected to the bungee cords. Walter here at Crystal Instruments. Last episode we showed you how to prepare a modal test. In this episode we're going to demonstrate how to acquire modal data using hammer impact. Hammer impact tests are typically done with a force sensor, such as a modal hammer, to measure the excitation, and one or more accelerometers to measure the response. There are 2 methods, and both methods use excitation as the reference. The first method is the roving hammer method, in which you use a modal hammer to excite the structure at various measurement points. The response points are fixed. The second method is the roving response method, in which the excitation points are now fixed, but the responses are measured at several points. For this video, I will demonstrate the roving excitation method. To start the test setup, open the New Test Wizard. There are several test types listed here. These will determine how the modal data is obtained. We need to select hammer impact for this test. We also need to generate a 3D model. If you have the file available, you can skip the process of creating the 3D model. Press the Choose button to locate the model file, and then follow the remaining steps from the test wizard. The geometry editor shows a preview of our 3D model. We can check how the degrees of freedom, or DOFs, correspond to the measurement points on the structure under test. Since we don't need to make any changes to the model, we can skip to the input channel configuration. First, enable the input channels using the checkboxes. Here we will only be using 2 channels, so we'll disable the others. Set the sensor sensitivities for each channel, as well as the measurement units and input modes. Now we will configure the analysis parameters. Click on the Measurement tab. This is the interface that is displayed during measurements. The testing status shows which points are completed and which ones still need to be acquired. The control panel, shown on the right part of the screen, is the interface through which you can start, stop, and configure tests. The analysis parameters are located directly under those main control functions. Configure the various parameters according to the test requirements. Since we'll only be doing a roving excitation measurement, we must set the roving mode accordingly. Now return to the input channel setup to configure the DOFs. We must assign a measuring point ID and increment point for each channel. Since this is a roving excitation test, we must ensure that the excitation channels are always assigned to the appropriate points on the structure. The measuring point ID represents the DOF point number. Since we will start at point number 1, we need to choose this number as the measuring point ID for our excitation channel. We will be changing the point of impact by 1 measurement point, so we need to configure our excitation channel to have 1 increment point. The increment point refers to how many points will be incremented for each test run. The increment point is set to 0 for our response channel and 1 for our excitation channel. Now return to the measurement screen to proceed with measurements. Now that the test parameters have been configured, we can start the test. Press the Run button to start the test. The trigger window shows that it's ready to acquire the signal. Excite the structure using the modal hammer. The trigger preview window shows the measured impact and response signals. After reviewing the impact signal, we can choose to accept or reject the signal. The rejected signals are discarded from the averaging process.
Once we reach the average number, the trigger window will close and the averaged FRF data will be saved. Move the hammer to the next excitation point. As you will notice, the excitation channel measurement is then increased by 1 to reflect the new measurement point. We can check the testing progress on the left of the display. We continue this process until we've acquired all the measurement points. Once all the points have been measured, we can start reviewing our acquired modal data. Click on the Modal Data Selection tab. The Modal Data Selection tab is where we manage our testing data. This list shows all the FRF measurements that were acquired during the test. We can import FRF signals to this list, and we can also remove FRF measurements. To repeat or replace a measurement, there is no need to delete any previous FRF measurements. We simply need to acquire a new FRF and it will replace the existing FRF for that particular DOF. For example, suppose we replace our modal data for point number 5. To reacquire the modal data, we need to reconfigure the input channels for the appropriate measuring point ID. I've only enabled one response channel because we only need to replace one measurement. When I need to repeat the measurement at point number 5, this replaces the old FRF. Once complete, the new FRF will replace the old FRF in the Modal Data Selection tab. You can see that it allows only one FRF signal for any given point. This concludes the modal data acquisition process. Shaker tests use a modal shaker to excite the structure. By using multiple reference signals and multiple response measurements, this creates a matrix of FRF signals. This is referred to as multiple input, multiple output MIMO testing. The structure is excited at multiple fixed degrees of freedom, and the responses are measured at multiple DOFs. If the dynamic signal analyzer does not have enough input channels to cover all the measurement DOFs in one shot, we can rove the measurement sensors over the structure. The measurement can be repeated to finish all the required response DOFs. Modal shakers are driven by an amplifier which receives an output signal from the dynamic signal analyzer. Many waveform types are available to drive the structure under test. Commonly used waveforms include pure random, burst random, periodic random, and pseudo-random. The support structure must be set up before the test. The test object is freely suspended with soft bungee cords. Once the support structure has been set up, the modal shakers must be attached to the structure via stingers. Before starting the data acquisition, the structure's test point mesh must be defined. An array of test points has been marked on the structure. This mesh of points has also been predefined in our EDM modal software prior to today's test, so we simply need to load the mesh file. Now let's begin configuring the modal software. Start EDM modal and open the new test wizard. Here you can see a list of modal test types. Choose MIMO FRF test and follow the remaining steps of the test wizard. This is the first part of EDM modal, the geometry editor. This is where we define the dimensions of our structure. Models are constructed based on test point IDs. In this tutorial, we will load a predefined model. Press the folder button to load a model file. After opening your model, move to the input channel setup. Configure the input channels with appropriate sensor parameters. Make sure that the measuring point IDs are assigned to the correct channels, as well as increment number for roving. Now click on the Output Channel Setup tab. Here you can configure the output signal types. We must enable both output channels, and we must set the output type to burst random, or other types of output, depends on test requirement. The next tab is called Scope. This is a live signal display for checking instrument status. You can make sure that the sensor channels are working correctly and that the drive voltage is sufficient. When you're ready, move to the MIMO FRF measurement page. This is the interface that is displayed during measurement. The signal displays in the middle of the screen are preset to certain signals, but these can be adjusted by the user. There is a list of live signals on the left part of the screen. These can be dragged onto the existing signal displays or can be created in a new signal display by double-clicking on them. Now let's configure the testing parameters. Press the Config button. The signal analysis parameters are shown here. Set the frequency range, block size, overlap ratio, and averaging settings here. Press OK when finished. Now the test is ready to be started. Press the Run button in the control panel to start the test.
Live data is displayed for each of the signal displays. When the average number is reached, the test will stop. Now we must move the sensors to the next set of measurement points. We need to do this because we don't have enough input channels and sensors to cover the whole structure in one run. We need to perform multiple measurements to acquire all the data. Now that we've moved the sensors to a new location, we are ready to measure the next set of data. The measurement DOFs have automatically been updated to the new locations on the structure. We must repeat the measurements until all the testing points on the structure have been measured. Once we've measured each testing point on the structure, we can proceed to modal data selection, band selection, stability diagrams, animation, and operation deflection shapes. You can view your acquired FRF signals in the Modal Data Selection tab. From here, you can manage and view individual measurements. This is the list of signals which will be used for analysis. Add or remove signals to the list by right-clicking on individual measurements. You can drag signals from the Data Files tab on the left part of the screen. You can also import and export signals with the dedicated buttons on the bottom part of the screen. This concludes part 3 of our modal tutorial series. Stay tuned for part 4.